Eu tenho certeza que muita gente deu uma pequena surtada na madrugada desse último dia 21, porque a gente teve uma imagem que revelou quem é a pessoa dentro da árvore sagrada que vai aparecer no episódio 4 de Hanyo no Yashahime. Então, se você quer entender um pouquinho e teorizar isso comigo, continua nesse vídeo. Lembrando que a gente vai trazer alguns pequenos spoilers, então se você não quer tomar nenhum spoiler, pode pular para outro vídeo, mas não sai daqui no canal não, a gente tem tanto conteúdo legal. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje, antes de mais nada, eu vou pedir desde já para vocês observarem esse vídeo com um pouquinho mais de atenção no áudio, porque eu estou gravando com um microfone diferente e algumas outras coisas, então eu quero saber se ficou melhor a sensação que vocês estão tendo aí de casa. Então, se você gostar do áudio e quiser me incentivar, afinal a gente pode ir crescendo juntos e aí conseguir um equipamento melhor, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. E bom, vamos lá. Eu acredito que não seja segredo para ninguém e eu nem vou me atentar tanto às outras imagens que tiveram vazadas aí do episódio. Vazadas não, né? Que o Twitter oficial divulgou do episódio 4. A grande questão é justamente aí a pessoa dentro da árvore. E, bom, a não ser uma pessoa ou outra que ainda tem ali um pouquinho de esperança de ser a Agome, a gente já sabe que é a Rin, gente, não dá pra negar, é a Rin. Se não for, é uma cópia dela, porque é muito parecida. E eu tô muito feliz, porque finalmente a gente tem um design da Rin adulta. Eu vou poder parar de usar aquela imagem do ilustrador da produção e parar de usar as imagens dela criança, porque a gente não tinha nada exatamente oficial até então. Então, eu tô muito feliz da gente ter essa imagem dela, embora não seja muito animador ver ela ali naquele estado meio em coma, dormindo. E é disso que a gente vai conversar hoje. Bom, a gente ainda não sabe o que aconteceu com a Rin por ela estar ali presa, mas uma série de teorias nascem, as pessoas começam a pensar. Eu li algumas mensagens que me mandaram no Instagram, alguns comentários que o pessoal fez, e eu agradeço porque esses comentários às vezes ajudam a expandir a minha mente para umas teorias que talvez não passassem pela minha cabeça se não fosse a ajuda de vocês. Então, eu vou trazer aqui algumas coisas que eu acho que podem acontecer. Primeiro eu vou falar sobre a possibilidade da Rin ter morrido. Algumas pessoas acreditam que a Rin pode ter morrido no parto, alguma coisa assim, e eu acho que até seria possível, não necessariamente a morte. Não acho que eles matariam a Rin, não acho que eles matariam um personagem clássico, isso poderia enfurecer muitos fãs. Mas eu acho que talvez, e aí analisando o contexto, o Sesshomaru tenha fugido com as gêmeas para salvá-las porque alguém estava atacando, algum yokai estava atacando ou alguma outra coisa, e a Rin poderia estar supostamente morta, mas na verdade não morta. Eu acho que talvez a Rin possa ter tido complicações no parto, sim, possa ter ficado numa situação entre a vida e a morte. Então, num estado meio em coma, digamos assim, ela não está morta, não foi para o mundo dos mortos, a alma dela não está lá, mas ela também não está mais no nosso mundo, ela está perdida nesse meio termo. Quem conhece Cavaleiro Zodíaco, aconteceu uma situação parecida no mangá Next Dimension recentemente, onde tinha ali um estado de suspensão animada. O cavaleiro não estava nem morto, nem vivo, ele estava preso ali no meio termo, mas ele pôde ser trazido de volta à vida quando trouxeram a alma dele para o corpo. Então eu acredito que possa ser algo semelhante. E aí, para garantir que o corpo da Rin estaria protegido e que ele continuaria vivo, como se fosse um estado de criogenia, das pessoas que colocam ali os corpos dos mortos no gelo, na expectativa de que consigam trazer de volta a vida num futuro, eu acho que talvez tenha sido essa a ideia. Deixar a Rin ali suspensa até que alguém conseguisse, o Sesshomaru conseguisse uma alternativa para trazê-la de volta à vida. Afinal, ela já voltou 2 vezes, né? Mesmo quando teoricamente não teria mais solução, que foi o que a gente viu ali quando o Sesshomaru estava tentando aperfeiçoar o poder do Ondas Lunares das Trevas, a gente viu ali que a mãe dele no fim conseguiu trazer a alma dela de volta, então talvez ele ainda tenha essa mesma esperança e por isso deixou ela lá. Mas existem outras teorias e é delas que eu quero falar com vocês. Eu posso estar extremamente equivocado, eu não quero criar expectativa, esperança em ninguém, mas eu acho que vale a pena a discussão. Mas eu tenho comigo que a Rin tem um motivo a mais. Se vocês observarem, o Sesshomaru está dando uma importância grande na narrativa dessa história. As filhas deles são claramente o plot principal, né? O fato delas terem se separado, perdido as memórias. À toa, até então, está sendo muito mais protagonista
por tempo de tela, não tanto por carisma, porque a Moroha está conquistando corações, mas o plot em evidência está sendo justamente Setsuna e Toa. A gente teve até algumas revistas, se não me engano a Animage, que em algumas edições trouxe imagens das duas apenas. Se não me engano, 2 edições trouxeram imagens das duas com algumas entrevistas. Então assim, elas são obviamente as duas protagonistas. A Moroha está ali junto, mas com um pouco menos de destaque. E isso consequentemente está se refletindo nos pais dela. Então a gente tem muito pouca referência aí no Yashi e Agome, a gente tem muita pouca informação sobre o que aconteceu com eles e, curiosamente, Sesshomaru e Rin estão parecendo ter uma importância um pouco maior. E isso me leva a pensar justamente o porquê. Eu tenho algumas teorias e aí eu vou começar a trazê-las aqui com vocês. A primeira delas é que eu desconfio que a Rin tem uma importância não só por ser a mãe das gêmeas Hanyo, mas sim porque a Rin pode ter algum tipo de talento, algum tipo, não diria de poder, afinal ela é humana, mas ela pode ter algum segredo, alguma coisa que não tinha sido revelado pra gente. Por exemplo, a Gome é uma sacerdotisa, ela tem um grande poder espiritual e a gente descobre isso a partir do momento em que ela vai para a Era Feudal e acaba tendo contato com outras criaturas e acaba tendo que se defender. Então, em momentos de perigo, ela acabou criando esses poderes para a proteção dela, né? Ela acabou revelando, na verdade, os poderes dela para a proteção dela. Mas eram poderes que ela sempre tinha e que muito provavelmente ela não tinha despertado ou não tinha dado indícios de possuir quando era criança. Coisa que eu acho que possa acontecer também com a Rin. Eu acredito que a Rin possa ter algum tipo de poder especial, sim, mesmo ela sendo humana, e que ela acabou nunca demonstrando na sua infância, e que talvez agora ele esteja mais latente. Talvez um poder espiritual, ou talvez mesmo genético. Por que eu falo genético? Eu desconfio que, caso a Rin seja o foco, ou ela esteja aprisionada por algum vilão dentro da árvore, o interesse dele seja justamente o ventre da Rin. Porque se ela é a mãe das gêmeas, eu acredito que ela possa ser igual Equidna na mitologia era a Titanide que gerava os titãs mais fortes, ou então igual a Gaia, que também foi responsável por gerar uma série de titãs, hecatonquiros e deuses muito poderosos. Eu acredito que talvez a Rin possa ter uma espécie de compatibilidade com um sangue yokai muito grande na hora de gerar filhos. Então talvez ela seja um trunfo, digamos assim, e eu não estou querendo objetificar a Rin de maneira alguma, tá bom? Não me levem a mal, mas eu acredito que talvez a Rin possa ter a habilidade de gerar filhas perfeitamente compatíveis com o sangue yokai. E não que isso seja um poder, isso é uma questão puramente de genética, porque a gente vê que tanto Setsuna quanto Toa, elas têm os traços yokais muito mais sutis. Elas não têm, por exemplo, as orelhas de cachorro, e aí a gente já até discutiu um pouco sobre isso antes, né, que a Shiori também não tinha, mas eu acredito que talvez o poder das duas possa ser maior do que de Hanyos normais, à medida que elas também possuem uma aparência um pouco mais humana e que não chama tanto a atenção de outros humanos, de outros yokais. Um dos exemplos é de outro anime, de outra franquia, mas que talvez ajude vocês a entenderem qual é a minha linha de raciocínio, é justamente Dragon Ball. Para quem acompanha sabe que à medida que os Saiyajins foram se relacionando com terráqueos e foram procriando, essas crias, os frutos da relação de um terráqueo com um Saiyajin, gerou em meios Saiyajins, digamos assim, mais fortes do que os Saiyajins puros. Então a gente vê ali que, por exemplo, o Gohan, ele tinha uma habilidade de adquirir força, um desenvolvimento muito mais latente do que o Goku tinha. Afinal, ele fez isso desde jovem, né? Quem assistiu ali a saga Cell sabe muito bem que naquela saga o Goku diz que o Gohan superou os poderes dele, que o Gohan era mais forte. A gente vê isso também acontecendo com o Goten depois, na saga do Buu. Desde pequeno ele conseguia ali atingir o Super Saiyajin, e quando ele se fundia com o Trunks ele tinha o Super Saiyajin 3, que até então só o Goku tinha conseguido, e com muito custo, muito treino. Então eu acredito que talvez possa ser isso. A Rin ela pode ser interessante para algum yokai por ter um gene que se combina perfeitamente com os genes de yokai num ponto de criar Hanyos ainda mais fortes do que um yokai puro. E eu posso estar viajando completamente, mas eu quero dividir isso com vocês porque a gente vai teorizar e enlouquecer juntos até sábado.
Não se esqueçam que a gente tem muito provavelmente, e para quem não viu, tem um vídeo já falando sobre isso, eu vou deixar no card, sobre a provável volta do pai do Inuyasha, do pai do Sesshomaru. Então, isso traz aí alguns questionamentos. O porquê? O pai do Inuyasha ele era um símbolo de força entre os yokais cães. Então, por que talvez ele tenha aí uma relação com essa história? Por que tem uma imagem dele em um dos scripts de episódio? Eu acredito que talvez justamente porque a gente vai relembrar um pouco dessa relação humano e yokai e talvez até mesmo para demonstrar o quão fortes são os novos Hanyo, ao ponto de superarem os Dai yokais como o próprio pai do Inuyasha. Então tem muitas pessoas que estão teorizando aí que a importância da Rin é simplesmente porque ela é mãe das gêmeas e que elas são filhas de Sesshomaru, então seria inclusive uma arma contra o Sesshomaru, para você parar o Sesshomaru. Eu concordo, o Sesshomaru além de muito poderoso, ele possui uma espada que é muito poderosa. Eu estou até preparando um vídeo a respeito disso, porque o Sesshomaru com a Bakusaiga é capaz de destruir praticamente qualquer yokai. Ele é muito poderoso, então ele é um inimigo muito mais a ser temido do que o Inuyasha em circunstâncias normais. Embora o Inuyasha também seja muito poderoso, tenha técnicas muito poderosas com a Tessaiga, mas se a gente for pensar em uma questão, por exemplo, o Naraki, ele até conseguia se regenerar dos golpes do Inuyasha, a não ser os ondas lunares das trevas que viraram lâminas, mas se ele fosse atingido pela Bakusaiga igual a gente viu, o corpo dele não poderia se regenerar. Então talvez o vilão dessa nova saga esteja assim usando a Rin como refém, ou até mesmo por conta das gêmeas, porque ele teme o Sesshomaru e ele precisa parar o Sesshomaru de alguma forma. Talvez já até tenha feito isso, já que a gente não tem notícia dele. Mas eu ainda mantenho a minha ideia de que a Rin tem alguma importância, não apenas por ser eventualmente esposa do Sesshomaru, por ser mãe das gêmeas. Eu acredito que a Rin ainda tem algo a nos revelar, ela ainda tem algo a nos apresentar. E o fato dela ser humana não impede que ela não possa ter esse gene compatível, não impede que ela não possa, por exemplo, ter algum poder espiritual que nunca foi revelado. Então, eu acredito sim que a Rin tem algum segredo que a gente vai descobrir em Hanyo. Um segredo que, na verdade, nunca foi planejado pela Rumiko na série clássica e que eles pensaram agora e vão introduzir em Hanyo. E é como se sempre fosse a ideia e vocês fingem que isso foi escondido na série clássica toda porque era a intenção. Bom, meus queridos, talvez eu tenha viajado demais e vocês estejam querendo brigar comigo, mas não façam isso, por favor. Deixem seus comentários aí para eu entender o que vocês acham, quais as teorias de vocês, o que vocês esperam desse episódio 4 e dos próximos. Talvez a gente não tenha tantas respostas assim, mas eu tô bem ansioso. Eu quero saber o que é aqui que eu tenha pedido para as gêmeas e como a Rin foi parar lá, o que está acontecendo com ela, se ela realmente está nesse estado de suspensão animada. A gente vai descobrir. Não se esqueçam que as análises dos episódios saem aqui às segundas, às 20 horas, e que toda terça e toda sexta a gente tem vídeo às 19. A não ser quando a gente tem aí algumas situações específicas, como esse vídeo aqui, que provavelmente vai estar saindo fora desses horários, porque hoje já é quarta e eu ainda vou editar, e se der sai hoje, se não der sai amanhã, que é na quinta, e na sexta tem outro. E não esqueçam também de deixar, por favor, um comentário sobre o áudio, o que vocês estão achando desse novo áudio. Um grande abraço, até mais. E uma última coisa, eu tô cheio de recados hoje. Na aba comunidade tem um post para vocês poderem sugerir um vídeo, que é um vídeo de comemoração de 5.000 inscritos. Por favor, vão lá, deem uma sugestão de tema. Eu vou ficar muito feliz em atender o tema de vocês, ele vai para votação, então eu quero ouvir a voz de vocês. Grande abraço, até mais.